Queridos, nós vamos lá para 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos falar sobre um tema que tem que 10% da população brasileira e mundial, né? Quando nós falamos não só brasileiro, mas mundial, acaba passando por ele, que é a depressão. A depressão, como eu disse no começo do culto, tem gente que pensa o seguinte: o cara é crente, não vai ter depressão. Mas quando eu pastoreei em Santa Leopoldina, tinha uma irmã. Essa irmã, ela morava em Santa Maria de Jetibá, mas o filho era de Santa Leopoldina, era da nossa igreja, e ela praticamente todo domingo ela estava na nossa igreja. E essa irmã, ela várias vezes ela sentava e chorava, uma angústia, né? E eu falei com a família: procura um médico. E o pessoal: não, Deus cura. Eu falei assim: Deus pode curar, mas Deus pode usar um médico. E aconteceu que eu acabei o ministério lá, fui para outros lugares, fui para Cachoeiro. E quando eu cheguei em Cachoeiro, eu fiquei sabendo que essa irmã foi num culto de domingo, no domingo pela manhã, na Igreja Batista de Santa Maria de Jetibá. Chegou em casa depois do culto, amarrou uma corda naquele umbral da porta e se enforcou. Aí, queridos, a gente vai entender o que é depressão. A gente vai entender um pouco sobre isso agora e como nós podemos encontrar a cura em Deus. Depressão, ela pode vir, né, da pressão do ambiente. É interessante que esses dias uma pessoa estava falando sobre isso, ela falando: depressão é excesso de passado. É quando o passado nos persegue, né? Então é o passado estando ali moendo a nossa vida, né? O estresse é excesso de presente. Você está trabalhando, você está estressado, você cansa, né? Ansiedade é preocupação com o futuro. Então, ou a pessoa está em depressão, ou está com estresse, ou está com ansiedade, ou está em Jesus. Sabe por quê, queridos? Uma coisa que eu tenho observado, não sei se você já observou, farmácia faz propaganda na televisão? Não faz, né? Não faz. Pelo menos não assisto televisão, não sei, mas eu acho que não faz, não. Agora, e eles abrem uma Pacheco, a Drogazil, a Pague Menos, agora tem a tal da Indiana, tem a Santa Lúcia, uma pertinho da outra, uma coladinha na outra. E um dia eu estava conversando com uma pessoa que trabalha numa farmácia que do lado está ele trabalha na Drogazil, do lado está a Pacheco, e você anda mais uma rua já está na Pague Menos. Aí eu perguntando, falei: rapaz, mas como consegue vender? Ele falou assim: pastor, é 1 milhão por dia. Eu, quê? 1 milhão por dia. E o que mais se vende? Psicotrópicos, remédio para depressão. E nós vamos encontrar na Bíblia como nós conseguimos encontrar a cura para tudo isso. Vamos lá para 1 Reis 19, para você entender que o cristão também pode ter problema de depressão. Que não é, eu estou em Jesus. Gente, o cristão pode ter problema de coração, o cristão ele pode usar óculos. Ser cristão não nos livra do mal da sociedade, não. Nós estamos nesse mundo para isso. Não, Cid? Então vamos lá. 1 Reis 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo vigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante e coma,
pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Olha, Elias, você já ouviu a história? Elias, ele foi um homem extremamente usado por Deus e um homem obediente a Deus. Porque quando Deus mandou, falou: Elias, ora para que não chova. Ele orou para não chover. Aí Deus falou: Elias, você vai para a casa da viúva. Elias, você vai para o rio e lá eu vou te sustentar. Você vai para a casa da viúva. Ele obedeceu. Foi o homem que, depois de 3 anos e meio sem chuva, Elias ora e desce chuva. Foi o homem que enfrentou mais de 800 profetas de Baal e Asterote, e ele fez um altar, e os profetas de Baal também fizeram o altar, e para aquele que Deus respondesse com fogo, era o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que os profetas de Baal, durante toda a manhã, eles fizeram de tudo, mas nenhuma fagulha saiu. Elias fez o altar, botou o cordeiro, jogou água, várias vezes, até está tudo encharcado. E ele fez uma oração simples, né? Às vezes nós achamos que a oração para ser respondida por Deus tem que ser uma oração eloquente, né? Mas a oração para ser respondida por Deus é uma oração de quem conhece o Deus que ele serve. Porque, queridos, a questão não é o que você fala na oração, é para quem você está falando. E se você conhece quem você está falando. E Elias orou e falou: Senhor, manda fogo. E o fogo desceu, queimou tudo, até a pedra foi consumida. Imagine o calor. Aí Elias, cheio de coragem, depois, se eu orasse e descesse fogo, minha filha, coragem ia ser tremenda, né? Pegou a espada e matou todo mundo, mais de 800 profetas. Aí o que acontece? Aí ele ora para chover. O céu estava limpo, 3 anos e meio sem chover, e Elias ora, e o servo vai, estou vendo uma nuvem ali do tamanho da mão de um homem. Aí Elias já sabia que a chuva viria, e Elias fala o seguinte: olha, avisa a todo mundo que vai começar uma chuva abundante. E começou uma chuva abundante, e Elias, ele correu até Acabe, né, para avisar sobre isso, na carruagem. E Elias, tranquilo, né? Agora resolvi tudo, né? Fogo desceu, o povo vai ficar com Deus. Só que o que acontece? Jezabel, ela diz o seguinte: se eu não matar você, Elias, até amanhã, que os deuses me consumam. Aí o que aconteceu? A Bíblia diz que Elias teve medo. Gente, um cara que enfrentou 800 profetas de Baal, o cara que enfrentou toda uma multidão de incrédulos, o cara que orou para descer fogo, o cara que orou para chover, ele teve medo do que uma mulher falou. E às vezes, eu não estou falando só porque é a mulher, não, era uma pessoa só que falou. Podia ter sido, porque na Bíblia a gente viu que tem umas mulheres que pegaram firme, né? Mas ele teve medo, ele tremeu. Aí você vê, muitas das vezes o problema é tão pequeno, mas nós temos tanto medo, que o problema ele fica grande. É verdade? Ele avoluma, e a gente estressa, a gente se preocupa, e perde o sono, e não consegue caminhar, não consegue comer, e o problema já passou. Às vezes, como eu falei, a ansiedade é excesso de preocupação com o futuro. Está preocupado, comprou o carro financiado e está preocupado com a 60ª prestação. Será que eu vou ter dinheiro para pagar? Compra não. Para que ficar estressado, né? A Bíblia diz, Jesus ele falando: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, o que tem que tirar a sua paz? Comida? Não. O que pode tirar a sua paz? Roupa? Também não. Porque Deus cuida de todas as coisas. E olha, o melhor remédio para a cura física é uma mente sã. Uma mente que está ali, ansiosa, deprimida, estressada, ela gera doenças. Gente, quando Deus criou o homem, Adão criou Eva,
Ele criou uma farmácia? Criou não. Por quê? Porque o remédio que nós precisamos está dentro de nós. O nosso corpo produz o que nós precisamos. Mas, devido à ansiedade, devido ao medo, o que nós acabamos colhendo é doenças. E olha, se você começa a tomar remédio para o coração, aí daqui a pouco o remédio ele ataca os seus rins. Aí você tem que tomar um remédio para o coração e outro para os rins. Aí o fígado começa a sentir. Aí você toma para o coração, para os rins e para o fígado. Que coisa, né? Aí é aquela jornada da medicação. E tudo começa com estresse, com ansiedade. Muitas pessoas hoje estão com problema no coração, porque você imagina, o coração começa a palpitar, começa a tremer, a pessoa começa... Já vi pessoas que infartaram no meio do estresse. Infartaram no meio do estresse. Estressou, o estresse foi tão grande que ela infartou, não aguentou. Mas nós vivemos num ambiente, queridos, de muitos problemas. E eles podem roubar a nossa paz, tirar a nossa alegria. E como eu falei, existem algumas visões, né, cristãs sobre a depressão. Os neopentecostais, e Osborne, um homem que eu gosto muito do material dele, ele já faleceu, e ele dizia que a raiz do problema da opressão era demoníaca. Está em depressão, está cheio do diabo. Pode ser, mas não quer dizer que vai ser todo mundo não, entendeu? Já vi pessoas que estavam com depressão e geralmente a depressão foi causada pela falta de perdão, a pessoa não perdoava e o diabo começou ali a pressionar, porque a Bíblia diz, Jesus falou, que se eu não perdoar, os verdugos vêm me acusar. Aí o que acontece? Eles ficam ali na sua mente, todo dia, toda noite, e aí você acaba entrando em depressão e os demônios tomam conta da vida da pessoa. E aí vem aquela vozinha de Satanás: você não vale nada. Por que você não tirou a sua vida até agora? Sua vida é inútil. Estou conversando com uma adolescente que frequenta aqui o curso Menor Aprendiz na igreja. Aí ela falando: pastor, me deu uma angústia tão grande esses dias. E uma voz dizia na minha mente o seguinte: você não tem valor nenhum. E eu peguei uma tesoura que estava meio velha e cortei o pulso. E eu vi os braços dela, 3 cicatrizes em um e uma no outro. Foram várias vezes que isso aconteceu. Aí eu falei: você já se olhou no espelho? Não é bonita, nova? Eu falei assim: você se olhou no espelho? Aí ela falou assim: olha que perfeição que Deus te fez, olha como é que você é. Mas o diabo trouxe a mentira: você não vale nada. Quem é você? É uma palavra que o diabo gosta de usar para tirar de nós aquilo que Deus separou para nós. Uma visão muito tradicional diz que a depressão pode vir dos pecados não confessados. E a gente vê o caso de Davi, né? Até os salmos aqui, eu botei o Salmo 32 e o Salmo 38 e 51. Davi, ele diz, né? Enquanto eu me calei, os meus pecados, eles me consumiram. Angústia e sequidão tomou conta de mim. Ou seja, ele pensou em suicídio. Um grande homem de Deus pensou em suicídio. Pode ser. Então a depressão ela pode ser demoníaca, ela pode ser pecado não confessado, falta de perdão, e nós podemos, e agora porque é integral, né, que a Bíblia diz, né, é uma doença que pode ter muitas causas: física, química, emocional e espiritual. Quando a pessoa faz uma cirurgia, geralmente bariátrica, o que acontece? Você faz um bypass no estômago, né? E aí a comida já passa direto. Aí a pessoa emagrece, né? Porque ela está comendo e o estômago está pequenininho, para de absorver os minerais. Aí da depressão. É por isso que todo mundo que faz cirurgia bariátrica tem que tomar vitamina, senão entra em depressão. Física, química, emocional ou espiritual. E o emocional, gente, é uma das piores coisas que acontece, porque você já tentou dormir e esquecer um problema, e o problema vem, e vem, e vem, e te consome. Ele te consome, você está ali tentando dormir, e você quer pensar, e você procura pensar em outra coisa, daqui a pouco volta o problema. É a mente trabalhando contra você mesmo.
É o que a gente chama de guerra civil, né? Guerra civil é a guerra dentro do país. É irmão lutando contra irmão. Aí nós temos os casos de muitas doenças que é o próprio corpo trabalhando, em vez de defender, combater a enfermidade, o corpo combate as células boas. São as doenças autoimunes, que geralmente podem começar devido a casos como esse. Olha, crentes fiéis deprimem, como eu falei, né? Assim como um crente pode ter miopia, problemas cardíacos, a mente humana também adoece. E aí, queridos, nós vamos agora às respostas físicas e emocionais, né? e mental. Se a pessoa chega e fala, uma vez uma pessoa falou comigo, pastor, estou com uma dor forte no peito, uma palpitação. Aí eu orei e falei assim, leia a Bíblia, mas procura um cardiologista. Lógico, vai que a dor no peito. Meu cunhado semana passada infartou e a veia estava 100% entupida. Meu irmão infartou há uns 4 meses atrás, 3 veias praticamente entupidas, todas. Então, que ele está com a dor forte no peito, se não é algo que você... Porque muitas das vezes a gente sente, né, aquela pontadinha no coração. Você já sentiu isso? Você está com um problema e dá aquele aperto. Se é algo que é da alma, ora, leia a Bíblia. É igual tinha uma irmã, já contei aqui, uma irmã na igreja que eu pastoreei, e ela tinha uma dificuldade muito grande para dormir. Ela tomava remédio, ela tomava Ocadil, e ela falou, pastor, eu comecei tomando 1/4, e o Ocadil é um negócio pequenininho. Eu cortava aquilo em 4 pedaços. Aí daqui a pouco um pedaço não funcionava. Aí eu já foi para 2, 3. Hoje eu estou tomando 2 e não estou dormindo. E o senhor falou que a Bíblia tem a resposta. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí tem quando você está naquele dilema que eu lancei a palavra e eu agora, o que eu vou falar para essa mulher? E aí o Espírito Santo veio no meu ouvido e falou o seguinte, manda ela ler o Salmo 119. Eu falei assim, minha irmã, Salmo 119, você vai ler até pegar no sono. Ela olhou para mim, mas ela falou, eu orei e eu falei que eu ia fazer o que o pastor falasse, então eu vou ler. Tão simples, né? Aí, leu uma vez, 2, na terceira vez pegou no sono. E aí foi indo. Aí ela falando, hoje, pastor, quando você fala, vamos abrir a Bíblia nos Salmos, mas me dá um sono, quando fala a palavra salmo, me dá uma soneira. Porque a palavra é cura. A palavra de Deus tem cura para nós. Ela tem vida. E quando você lê a palavra, você descobre que os seus problemas já foram resolvidos. O maior problema que eu e você nós tínhamos era o quê? É o pecado. E o pecado Jesus já pagou a conta. E se ele pagou e nos tornou filho de Deus, nos deu a posse de todas as coisas. O que falta a nós é crer e pedir. A Bíblia diz que se você crer e pedir, Deus responde. É o que está lá em Mateus, capítulo 6, quando Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, pela oração e súplicas, apresentai os vossos pedidos a Deus. Isso aí é Paulo falando, mas em Mateus, Jesus diz justamente o quê? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, está com um problema de ansiedade? Busca primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a igreja. O reino de Deus é a igreja. Uma vez, na outra igreja que a gente pastoreou, eu fiz psicologia, então de vez em quando eu atendia uma outra pessoa na igreja, e essa irmã vinha toda semana, e a mesma conversa. Pensa numa pessoa que tinha uma aposentadoria boa, tinha ainda a pensão do marido, a mulher morava bem, tudo de bom estava na casa da mulher, e toda semana a mulher vinha, marcava. Pastor, estou com depressão. Aí toda semana. Aí um dia, os jovens da igreja iam no hospital infantil fazer visita, aí quando ela entrou, eu falei assim, eu tenho a cura para a senhora vai lá no hospital infantil, o pessoal da igreja vai estar lá, você vai estar lá. Pastor, eu vou procurar quem? Não, os irmãos vão te indicar. Aí eu falei com um irmão que liderava, o irmão Remilton, falei, Remilton, leva ela para a ala dos queimados. Essa mulher foi na ala dos queimados, ela voltou e falou, pastor, eu não tenho problema. Eu vi um bebezinho com 2 toquinhos de mão.
porque pegou fogo na casa e não conseguiram tirar a tempo, consumiram as mãos. Eu vi criança totalmente queimada. Eu vi coisas que eu não imaginava que existia e eu descobri que eu não tenho problema. Essa irmã não voltou mais para me falar sobre isso. Por quê? Porque às vezes nós estamos focando em coisas pequenas. Ah, tem uma goteira aqui. Aí o cara só fica olhando para a goteira. Né? Ah, está faltando isso. Em vez de você olhar o todo e olhar o que você já tem, o que você já conquistou. Maravilha, né? Quantas mulheres estão querendo casar e você já casou e tem filhos? Tem 2, né, Renan? Vai ter mais, né? Aí às vezes a gente fica pensando em coisas, sendo que a gente já ganhou coisas maiores, que nos traz alegria. Pastor, minha alma está esmagada. Olha, aconselhamento bíblico. Aqui na igreja a gente tem um legado de bênção, que é uma bênção. A gente vai ter um seminário em breve. Nesse seminário nós trabalhamos justamente a cura, a restauração da identidade, que muitas das vezes a pessoa está passando por dificuldades porque ela perdeu a sua identidade. Então nós aconselhamos. Agora tem casos, esse dia eu estava conversando com o irmão da igreja, eu conversei primeiro com a esposa, vi que ela estava com um semblante muito abatido. Falei assim, minha irmã, você está com depressão? Ela falou, pastor, depois da gravidez me deu depressão pós-parto. E eu estou tomando remédio já há mais de 2 anos. Eu falei assim, está errado. Não pode. Você vai no psiquiatra hoje, o cara nem quer ouvir a sua história, porque o plano de saúde dá para ele 20 minutos para te atender. Em 20 minutos você não conta a sua história. Uma mulher não consegue nem começar a história em 20 minutos, não é, mulheres? Um homem até que em meia hora ele consegue resumir tudo, o homem é mais prático. Mas a mulher ela vai começar lá... Aí o médico vai fazer o quê? Ó, toma isso aqui. Se não melhorar, você volta que eu vou mudar o remédio. Aí a pessoa daqui a pouco está lá tomando. Aí se parar um dia de tomar, entra em depressão no outro dia. Aí fica escravo do remédio. Você, minha irmã, vai para a academia. Vai fazer exercício físico. 2 horas no mínimo por dia. E vão tirar esse remédio. Porque Deus não fez o nosso corpo para isso. Então, queridos, estou falando que o psiquiatra está errado, não. Mas a gente tem que saber dosar as coisas. Aí nós pegamos o Elias, esse herói, um homem que Jesus foi comparado a Elias. Perguntaram, tu és o Elias? Foi perguntado se Jesus era Elias. Quando Jesus se transfigura no monte, um dos que apareceu foi Moisés e o outro foi Elias. Elias era o cara. Então, se a gente pegar e olhar, era um homem, um gigante de Deus. Ele teve uma vitória épica lá no Monte Carmelo, fogo desceu do céu, oração que trouxe chuva, ele era um herói. Aí agora no capítulo 19, isso no capítulo 18, aí no capítulo 19 nós vemos um homem quebrado, fugitivo, assentado sobre o zimbro no deserto. Gente, ele saiu do Monte Carmelo. A Bíblia diz que ele foi até Berseba, são 144 quilômetros, ele fez em um dia. Uma pessoa normal consegue caminhar 35 quilômetros num dia. Elias caminhou 144 quilômetros. Ele estava angustiado, porque a depressão cega. E o medo dele era o que? Eu tenho que fugir do reino, porque se eu não for para o outro reino, Jezabel me pega. E ele foge, interessante que ele não esconde, a Bíblia não esconde as fraquezas dos homens de Deus. Eu já falei aqui, Davi, se viesse hoje aqui na igreja, com a biografia dele, ninguém ia deixar ele sentar aqui não. Adúltero, matou 2 homens para ficar com as mulheres dos caras, o cara tinha um monte de mulher, o cara era... Quem ia querer ver Davi aqui na igreja? Deus me livre, Davi aqui. Se Davi subir no púlpito, eu saio da igreja. Eu já vi gente falar isso comigo. Pastor, estou saindo da igreja porque o senhor está dando oportunidade para fulano. Eu disse, meu irmão, a igreja é cheia de gente imperfeita. Eu falei assim, se eu for olhar, nem eu posso ficar na igreja. Se eu for olhar a imperfeição, eu sou o primeiro a ficar lá fora. Por quê, queridos? Apesar de nós, é o que a Bíblia diz, né?
que Elias era homem como nós, sujeitos às mesmas coisas. Ou seja, passava pelos mesmos problemas que nós passamos. Olha, a mente dele entra em colapso, e às vezes acontece com a gente a mesma coisa. Tirou os olhos de Deus e focou apenas na ameaça, na circunstância. Toda vez que nós tiramos os olhos de Deus, gente, o problema, ele vem para nos tirar do foco. Não, que isso não vai dar certo, eu não vou conseguir, não vai. Eu lembro uma vez, quando eu pastoreava em Cachoeiro, tinha uma irmãzinha que o marido dela não era flor que se cheirava. E ele pegou as coisas e saiu de casa. E deixou a mulher com dois filhos pequenos em casa, e ele foi embora e tinha arranjado outra, e ela entrou em desespero. E aí a gente orou com ela, e ela não desistiu da fé, e ela falou: pastor, eu vou restaurar minha casa. E eu vou ser sincero, eu falei: cara, a fé dessa mulher é fé, hein? Porque eu não estava acreditando, porque a história era muito complicada. Aquela mulher orou, ela jejuou, ela orou, e um dia o marido chega em casa e fala: olha, está me dando uma angústia tão grande de estar longe de casa, longe dos filhos. Toda hora me vem a lembrança da comida que você faz, da casa limpa como está. Me vem essa memória, vem a memória dos filhos. Eu não consigo parar de pensar em vocês. Você me dá uma segunda chance? Aí ela aproveitou a oportunidade. Eu te dou, só se você for conversar com o pastor. Aí chega ele, o milagre chega, e eu olho assim e falo: meu Deus, só o senhor para fazer um negócio desse. Aí ele chega, aí fala: pastor, eu não sei o que aconteceu, eu não gostava dessa mulher, mas eu estou com uma paixão tão louca por ela, que eu não sei de onde saiu. Eu falei assim: eu sei como é que isso foi. Isso foi muita oração, muito jejum, e Deus é o Deus dos milagres. Entrou o espírito de medo, a Bíblia diz que ele teve medo. Gente, o medo congela, ele paralisa, ele enfraquece. Olha, o medo é bom e é ruim. Eu pular daqui, na minha idade, apesar de eu ser jovem, não é para pular, né? Então vem um medo: se eu pular, vou quebrar alguma coisa, vou cair. Pegar no fio de energia, o medo vem para me preservar. Mas muitas das vezes a pessoa deixa de casar porque está com medo, deixa de conseguir um emprego melhor porque está com medo, deixa de abrir uma empresa porque está com medo. O medo, muitas das vezes, paralisa, cria isolamento. Aí Elias, ele sai, ele deixa até o servo dele, e ele vai correndo. A depressão convence a vítima de que ela precisa ficar sozinha no escuro. É a hora que você precisa de gente, é quando você está em depressão. E o corpo diz o seguinte: se recolha. E é a hora que nós precisamos de pessoas. Porque, gente, pessoas, elas nos curam. Olha, vai ter BO, vai. Igreja é lugar de problema. Andar com gente, você vai ter problema. A pessoa te abraça aqui, e aí você virou as costas, ela fala mal de você para o outro. Agora, o crente, bom crente, é o que tem cara com óleo de peroba, né? Cara de madeira. Está nem aí. Você não precisa provar nada para ninguém. Você tem que provar alguma coisa para alguém? Não tem. Pode falar à vontade, deixa falar, é bom, né? Hoje tem as redes sociais, deixa falar. Esgotamento total. Elias, ele estava com um tanque vazio. Andou 144 quilômetros, gente. O homem estava esgotado. E aí, ele chega para o anjo e diz: olha, minha vida não vale a pena, eu deveria morrer. Ou seja, a doença, ela distorce a realidade. Nós não vemos o milagre que Deus está fazendo dentro das nossas casas. Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está fazendo, mas a depressão, ela nos cega. Nós não conseguimos ver Deus trabalhando. E aí, queridos, olha o que acontece. Versículo 4, ele pede para que Deus o leve. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, aquele mito, né, de cão que ladra não morde, isso aí não cola não. Eu já tomei mordida de cachorro que vinha, eu estava vindo de moto, aí não vai pegar não, o bicho foi na minha perna, eu falei assim: cão que ladra morde sim. A pessoa às vezes está falando que está com depressão, e geralmente 80% das pessoas que falam em se matar, elas se matam.
Há um tempo atrás eu conheci um empresário, ele fez um hospital, né? Um hospital grande em Vitória, em Vila Velha, e quando a obra estava pronta, o hospital inaugurou, ele pulou da terceira ponte. E não tinha motivo para isso, não tinha. O hospital, financiamento, estava tudo sendo pago, o hospital era um sucesso, e ele se matou. E aí a esposa dele falando, olha, ele lutava muito contra a depressão. Aí, queridos, olha como é que Deus trabalha. Elias, ele está lá, dormindo, aí a Bíblia diz que o anjo toca. Ou seja, o toque físico, ele comunica a identidade. Nós precisamos de toque. Tem hora que você precisa que alguém te abrace, alguém chore com você, ser abraçado. Tem abraço que é tão gostoso, né? Você sentir o abraço e saber que tem pessoas que estão ali se importando com você, a mesma temperatura, o batimento cardíaco, saber que a pessoa é importante. Aí Deus provê pão quente e água para um corpo na reserva. Olha, o cuidado com o corpo precede a lição espiritual. O que isso ensina para nós? A nossa alimentação, gente. Deus, ele sabia que o profeta precisava, o físico precisava. Nós temos que aprender a nos alimentar de forma correta, a beber água, a nos alimentar de forma correta. E eu te recomendo o nhoque que o Dário faz. Se você for, o negócio é bom, tá, gente? Pena que o preço fica alto, né, Dário? Repetir não dá certo não, né? Mas alimentação correta, beba água. Você vê que Deus trabalha nos detalhes. Aí ele come e o anjo fala, pode dormir. Aí ele dorme, ou seja, tem hora que você tem que dormir. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. É o que a Bíblia diz, né? O sono, ele limpa a mente. E aí, queridos, vem a parte de Deus. Primeiro é a parte física, comer bem, dormir. E depois, eu já vi pessoas que estão com problema de depressão porque estão dormindo pouco. Você tem que dormir no mínimo 8 horas por dia. Entendeu? Mas eu tenho um filho pequeno. Dá um jeito para eles dormir também. Amarra eles lá e dá um jeito. Manda para casa do avô, da avó, né? Por isso que é bom ter avô e vó, né? Pode mandar que a gente tem disposição para tomar conta, né? E aí, queridos, aí vem a parte de Deus. Olha, Deus, ele se apresenta para Elias com vento forte, terremoto, fogo, ou seja, teve muito barulho, mas Deus não estava naquilo. Então, às vezes, nós achamos que na tempestade, na agitação, que Deus está, mas Deus não está dessa forma. Onde Deus estava? Depois, na suavidade, tudo ficou tranquilo. Tem hora que nós temos que sair da correria e orar. Vai para o monte. Olha, quantas vezes, gente, hoje eu não faço muito isso, que a gente está longe do monte, mas quantas vezes, teve vezes que eu fiz 40 dias de campanha no monte, foi lá que eu conheci o pastor Ivandro, numa dessas campanhas de monte, né? Ia para o monte, ficava lá olhando para as estrelas. Pastor, você via o fogo descia? Não descia nada. O que acontecia? Nada. Porque às vezes a pessoa vai para o monte e quer ver fogo descer. Não vai acontecer nada, eu só estava lá, contemplando a natureza, vendo as coisas. Que muitas das vezes nós precisamos da paz e da tranquilidade para ouvir Deus. E aí o profeta, ele desabafa com Deus. Olha, quando Deus pergunta, o que você faz aqui, Elias? Aí Elias começa a falar, Senhor, eu tentei, fiz tudo que o Senhor mandou, fiz direitinho, o Senhor mandou ir para a casa da viúva, eu fui, o Senhor mandou eu ir para o rio, eu fui, o Senhor mandou orar para parar de chover, eu fiz tudo que o Senhor falou, mas não resolveu. Desceu fogo, mas não resolveu. Aí Deus começa a trabalhar com ele. Olha como Deus trabalha com Elias. Ele diz, só eu fiquei fiel, todos me abandonaram. Aí Deus disse, tem 7.000 joelhos que estão dobrados diante de mim. Ou seja, você não está só. E o que Deus quer dizer para nós? Que nós não estamos sós. É para isso que a igreja existe. Está com problema? Procura as pessoas, procura os pastores. Que eu falo, o pessoal fala, mas
Eu não quero atrapalhar, gente. O que atrapalha o pastor é você não procurar o pastor. Se tem uma coisa que pastor gosta é de sentar para ouvir. A gente foi chamado para isso. E todos nós que discipulamos, nós somos chamados para parar para ouvir. E ouvir. Eu fico admirado com a Vanusa. A Vanusa, ela tem uma característica diferente para ouvir as mulheres. Ela senta e vai, começa assim do nada, né? Daqui a pouco eu volto, 1 hora depois lá na sala, está a mulher chorando, está a Vanusa ministrando, eu falo, rapaz. Até as meninas também, ué. Aí no presente, o que ele queria? Olha, quero morrer, agora basta. Aí Deus diz, não aceito essa oração, porque o meu plano não é que você morra, é que você seja arrebatado. O que eu vou fazer é que você entre para a história, um dos poucos homens que não viu a morte, e que foi levado num redemoinho para os céus. Ou seja, Deus não queria a morte no deserto, Deus queria levar ele de uma forma sobrenatural para todo mundo falar, cara, Elias era o cara. Ele batia a capa na água, o Rio Jordão abria. Ele pedia para descer chuva, descia chuva, desce fogo, desce fogo. Esse era Elias. Deus tinha um final de história melhor para ele. Qual era o final da história? Não era que ele morresse por Jezabel. O final da história para Elias é que ele não morresse. E às vezes a gente está achando que a gente vai ficar no problema, que a gente vai morrer no problema, que isso vai acabar com a nossa vida, com o nosso casamento. Mas nós teremos uma experiência muito maior com Deus. A nossa história não termina no problema. Ela começa a dar uma guinada no problema. Aí quando ele fala, né? Porque o meu ministério acabou. Gente, você reclamar com Deus não é problema. Quantas vezes eu estou andando de bicicleta, ouvindo a palavra, eu paro, eu reclamo, aí Deus fala, aí eu fico bravo. Um dia eu caio da bicicleta. Eu falei assim, não vou mais reclamar não, Senhor. Falei assim, o Deus está falando, não estou ouvindo, então vou te derrubar. Eu falei assim, rapaz, isso é um buraco de onde eu não esperava. Mas aí Deus fala, olha, volta para o deserto, você vai ungir reis e você vai levantar um sucessor e vai treinar, porque o propósito continua, não para em você, mas depois de você vai continuar. Aí Elias, ele levanta Eliseu. Elias fez, eu não lembro quantos milagres, sei que Eliseu fez o dobro. E quando Eliseu morreu, faltava um milagre para duplicar o que Elias fez. Eliseu estava morto, já estava só os ossos, e um soldado foi ferido mortalmente e jogado dentro da cova de Eliseu. E a Bíblia diz que quando ele caiu lá dentro, ele ressuscitou. Isso mostra que Deus guarda até os ossos dos seus servos. Até os ossos de Eliseu estavam cheios do Espírito Santo. Isso dá tema para uma mensagem. Aí, queridos, olha o mapa da cura. Primeiro, a queda, né? Exaustão física, sentimento de rejeição, aí vem o isolamento, angústia sufocada, a visão distorcida da realidade. Aí nós vemos o protocolo de Deus: pão, água, sono. É o que Deus manda. Vai dormir, se alimenta direitinho. Aí Deus manda o anjo tocar. Gente, tem anjo aqui dentro da igreja, anjo que se encarnou aqui. A pergunta, né, que vem do desabafo, né, e Deus dá a ele uma nova missão: ungir Azael, Gel e Eliseu. Deus não trata apenas a alma, Ele prescreve nutrição para o corpo, terapia para a mente e propósito para o espírito. Como eu falei, quando eu atendi essa mulher lá na igreja, que ela estava sem propósito, pronto, ela passou toda semana estar no hospital infantil atendendo. E ela tinha dinheiro, tinha condição toda semana, e ela montou uma equipe para fazer visita. Aí começou a atender as famílias das mães, que tinha mãe que ficava lá a semana toda. Aí não tinha roupa lavada, ela começou a arranjar com o pessoal, passava de carro, pegava a roupa das mães, levava, lavava e trazia limpa. Via uma refeição diferente, para tirar só a comida do hospital. Ela ganhou propósito para a vida. Só passava para mim dar relatório. Nunca mais falou de problema, nunca mais falou. Por quê? Encontrou um propósito para a vida. Quem tem propósito, segue em frente. E aí, queridos, para a gente fechar, semana que vem continua, tá?
Semana que vem traz alguém. Se você foi abençoado, traz a família semana que vem. Entendeu? Raiane? Traz o Caio, traz todo mundo semana que vem. Em nome de Jesus. Mas olha, de você Deus cuida. Dos seus inimigos Deus cuidará. Ele temia Jezabel, fugiu, achando que o mal tinha sido vencido. E aí ele levanta Elias e Elias acaba com Jezabel. Às vezes Deus vai fazer a obra, não em nós, mas através de nós. A outra geração. O propósito nosso é levantar uma geração que vai fazer muito mais. Eu sei que Deus te trouxe hoje aqui, porque Ele quer tratar essas questões com você na sua vida. E se você tem passado por esse sentimento de depressão, vamos ficar de pé. Você tem passado por isso, eu queria te convidar a vir aqui à frente. Nós vamos orar. Se o seu coração está angustiado, apertado, ansioso, estressado, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos agora. Colocar isso diante de Deus. Colocar as nossas dificuldades, as nossas provações, porque Deus cuida de cada um de nós. Enquanto nós adoramos, você pode vir aqui à frente para a gente orar junto.